Olá, meu querido, que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida. Eu estava lendo aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 7, diz assim: Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esse versículo é bem interessante por causa do contexto dele. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele estava escrevendo uma igreja que estava sendo atacada e influenciada pelos falsos mestres. Então, eles estavam ouvindo a mensagem, o Evangelho de Deus, e eles estavam produzindo mudança na vida dos crentes de Gálatas. Mas o que acontecia? Quando Paulo escreve, eles estavam indo bem, fazendo a vontade de Deus, mas os mestres judaizantes estavam entrando, infiltrando doutrinas das obras pela carne, das obras da carne. Ou seja, a nossa fé, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Então aquele povo agora estava deixando de seguir o verdadeiro evangelho, estava praticando o outro evangelho. E isso era extremamente danoso para a igreja. Aí Paulo chega e fala: peraí, gente, você estava correndo bem, você estava andando bem, você estava andando pelo exemplo bíblico. Quem impediu vocês de estar andando bem, de seguir bem, conhecendo a verdade plena de Deus? Esses judaizantes, que exigiam a circuncisão, exigia a guarda da dieta alimentar dos judeus, o calendário judaico, ou seja, era uma série de sistemas cerimoniais que era para ser cumprido, que exigia isso, que exigia aquilo, mas que não praticavam o principal, que era o amor, que era obedecer os mandamentos legítimos de Jesus. Então, eu quero encorajar a você. Hoje existe falsos mestres, existem pessoas que se dizem cristãs e tem sido muito danoso. Eu li um artigo, se não me engano, C.S. Lewis, que diz o seguinte: é pior o subcristianismo do que o anticristianismo. Porque o subcristianismo, ele é Jesus e mais alguma coisa. Jesus e as obras da carne. Jesus e as obras que eu faço para me salvar. Já o anticristianismo fala: eu não aceito Cristo. Então é pior o subcristianismo, que ele é misturado, tem uma falsa impressão de que existe Jesus. E na verdade não existe Jesus. Era a ideia que se tinha aos crentes de Gálatas. Era uma mistura de Jesus e as obras da carne. De Jesus e mais alguma coisa. O evangelho nós precisamos de Jesus. E nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. E quem é salvo pratica boas obras, mas não as boas obras para nos salvar. Então, continue correndo bem, ouvindo o evangelho, ouvindo a proposta de Deus, ouvindo e não praticando o outro evangelho, o evangelho dos judaizantes, que é o evangelho que é caracterizado pelas obras. Corra bem, continue essa caminhada, vamos nessa maratona. Maratona é cansativa, é dolorosa, é árdua, mas no final a gente tem um prêmio, a recompensa. Deus abençoe a todos vocês.